A justiça manteve preso o jovem de 19 anos que arrancou parte do rosto de uma turista do Paraguai com uma mordida durante uma tentativa de assalto no bairro Cruz das Almas na última terça-feira. A mulher teve os lábios mordidos e precisou levar 14 pontos no rosto. Nós temos imagem a respeito dessa situação, né? Uma situação triste. Que gravidade gerou, né, no rosto dessa moça. A audiência de custódia foi realizada ontem. Paulo César dos Santos da Silva foi preso em flagrante e negou ser a pessoa que mordeu a mulher. Segundo o delegado Vinícius Serrari, o jovem alegou que foi confundido com outra pessoa que cometeu a agressão e fugiu. A vítima contou que estava caminhando pela praia quando um jovem tentou assaltá-la. A jovem negou que tenha resistido ao assalto, como foi relatado pela polícia. Um fato triste e que envolve, né, uma pessoa que estava de passagem, né, está de passagem aqui em Maceió e que foi surpreendida com essa tentativa de assalto e ficou com esse ferimento, uma situação muito ruim para qualquer tipo de pessoa quando se tem uma gravidade como essa, né? Uma tentativa de assalto já é uma situação chata, uma situação que provoca traumas e principalmente quando você tem danos físicos, aí a condição fica muito pior. Nós vamos dar sequência aqui ao programa TV Mar News. Eu tenho o prazer de conversar neste momento aqui do programa. Tem alguma coisa, produção? Vamos trazer então, né, esse anúncio que já seria feito, já que entre os temas do Momento Seguro, todas as quintas-feiras, com o Djaildo Almeida, nós vamos sempre trazendo dicas e dicas atualizadas para você. E no programa de hoje, o Djaildo teve todo o carinho para poder deixar essa dica para economizar ao contratar ou renovar o seu seguro. Esse é o tema do quadro Momento Seguro desta quinta-feira. Vamos lá, Djaildo, quais são as primeiras dicas? Seria, por exemplo, a dica inicial, optar por um seguro personalizável, mas o que é um seguro auto personalizável, por exemplo? Bom dia. Bom dia, Verdelan. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, na realidade, quando a gente fala em seguro personalizado ou personalizável, é o seguro que você vai de acordo com a sua necessidade. Ou seja, quanto mais completo o seguro é, logicamente eu vou ter um valor, um custo maior, tá? E a ideia do seguro personalizável é adequar a necessidade daquele cliente. Então a gente fala tipo, o cliente ele dirige muito pouco, roda muito pouco com o veículo. Tá? Eu vou ter necessidade de ter uma assistência 24 horas mais completa, então eu posso botar uma cobertura mais básica na assistência 24 horas para ele diminuir a quilometragem. Então, o seguro eu vou adequar à necessidade daquele cliente, por isso que ele é personalizável. Aí é que está o grande diferencial de você fazer o seguro com um corretor de seguros, tá? Porque ele consegue identificar a real necessidade do cliente, e isso é fazer um seguro personalizável. Agora, é claro que quando nesta situação uma pessoa pretende contratar o seguro, eu diria que um dos mais importantes pontos, e aí vou te provocar nessa situação, é destinar também, quando se trata de um seguro auto, destinar a finalidade, né? Definir a finalidade do veículo. Isso acaba sendo uma alternativa, você informar para a seguradora qual vai ser a finalidade daquele veículo neste momento? Na realidade, Videlan, ele tem que informar porque com isso a gente vai precificar da forma correta. Então, quando a gente fala em informar qual é a finalidade, por exemplo, o uso do veículo é comercial, vou pegar eu como exemplo, tá? Então, como corretor de seguros, o uso do meu veículo é comercial. O Viderlan, o uso dele é pessoal, ida e volta do trabalho que a gente chama. O meu, eu vou visitar cliente, eu vou fazer um atendimento em loco em outros clientes. Então, por isso que o meu uso termina sendo comercial. Então, consequentemente, o meu seguro vai ser mais caro que o seu, tá? Então, eu tenho que adequar o seguro à minha necessidade, tá? Então, eu viajo muito com o carro, eu tenho que incluir a cobertura de assistência 24 horas com a quilometragem limitada, para ter, na hora que eu precisar, eu não ter aborrecimento. Tá? Então, o entendimento que tem que ter no seguro auto é que você vai ver a sua finalidade, a utilização do veículo e adequar aquela necessidade da melhor forma possível para que o seguro ele também se adapte ao bolso, porque hoje a gente busca sempre para o cliente o melhor custo-benefício e custo-benefício
é um seguro que seja personalizável. Agora, quando se fala também de uma outra dica, que é avaliar quais situações de riscos e necessidades de Jaildo, aquele bem, né, pode realmente estar ali exposto. Essa é uma situação que precisa ser muito bem avaliada também por quem quer contratar e pela pessoa que está ali disposta também a oferecer uma modalidade de seguro para aquele cliente. Pois é, Vetelan, isso aí é importante frisar, porque quanto mais exposto o bem, maior é o risco. Tá? Um outro exemplo prático para isso é, o meu veículo não tem garagem. Tá? Então, o veículo minha residência é na beira da praia. Na beira da praia, ou eu não tenho como botar o carro numa garagem, o apartamento é pequeno, eu tenho 2 carros, um fica de fora. Então, esse veículo, ele está mais exposto ao risco. Isso. Consequentemente, o seguro vai ser mais caro. Então, são essas situações, o cliente ele tem que colocar muito bem para o corretor, porque isso é a forma que vai ser precificado e a forma que o corretor vai fornecer a informação correta para o cliente. Tá? Porque muitas vezes o cliente pensa, como acontece muitas vezes, eu posso botar o seguro no nome do meu pai, o nome da minha mãe, porque são mais velhos e dirige o carro também. Não, o seguro tem que ser o principal condutor de mais jovem, no caso, que tem maior risco. Tá? Então, quanto maior o risco, mais caro o seguro fica. E eu não posso fazer uma manipulação do perfil, não posso fazer algumas manipulações, porque eu corro o risco da companhia negar o sinistro. Entendo. Certo? Então, essas situações elas são importantes frisar, porque com o corretor de seguros, da forma correta, ele consegue adequar a necessidade daquele cliente. As coberturas de roubo e furto, colisão, são as mais contratadas e procuradas? É possível também, Jaildo, nessa situação, como o cliente, tentar fazer apenas uma cobertura para danos a terceiros? Hoje, Viderlan, o que eu mais ouço na rua é a gente falando sobre algumas situações e o cliente diz, o meu carro é velhinho, não precisa de seguro. Tá? Então, essa é uma situação que é preocupante porque a frota de veículos de Marcel é uma frota geralmente com 5 anos de uso, uma frota nova. Posso dizer que é uma frota nova. Para quem gosta de viajar, você sabe, você vai para Brasília, você vê que é uma frota considerável velha, mais de 10 anos, ou para outros estados. Então, a frota de Marcel termina sendo uma frota nova, consequentemente, quando você bate num carro desse, você tem um custo de reparabilidade alta, geralmente em torno de R$5 mil. Né? E R$5 mil você não acha aí no meio da esquina. Isso. Certo? Então, mesmo o carro sendo velho, eu posso ter uma cobertura somente para terceiros e posso também ter uma cobertura somente para roubo ou colisão perda total. Tá? Então, eu tenho que, necessariamente, principalmente que a gente foca aí, motoristas de aplicativo ou carros mais antigos, a gente pode ter ou somente a cobertura para terceiros, que é importantíssimo ter, tá? E você pode incluir com isso a assistência 24 horas, Sim. Que você pode quebrar o carro e o guincho vir resgatar você na hora que você precisar. E eu posso ter o terceiro e uma cobertura mais básica como colisão, perda total, incêndio, roubo, furto. Tá? Então, isso vai depender muito, lógico, do cliente, como ele deseja ter esse tipo de cobertura. Mas o ideal é que ele tenha pelo menos esses 2 tipos e a gente tem essa possibilidade de fazer, porque hoje o mercado ele apresenta vários tipos de cobertura para adequar justamente ao que o cliente precisa. Agora, vamos falar um pouquinho desse tempo de fabricação do veículo. Até porque você falou, tem um veículo velhinho, não necessita de seguro. A maioria das pessoas elas pensam assim. Sim. Isso é verdade, o que você está colocando. Mas para a seguradora, o que é permitido? Pegar um veículo até quantos anos de fabricado e a partir daí já não é mais interessante para a seguradora? Ou isso varia de seguradora para seguradora? Viderlan, hoje a gente tem na ponta companhias de seguro que aceita carros com 30, com 40 anos de uso, companhias de seguro que aceita com 15, com 20. Bacana. Tá? Só que eu tenho coberturas, tipo, uma cobertura menor para aquele carro com mais tempo, é uma cobertura mais completa para o carro mais novo. Entendi. Como eu sempre falo, e o tema de hoje foi justamente especificamente para isso, para ver esse entendimento da personalização do seguro auto, eu vou personalizar de acordo com a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo. O cliente tem um Fusquinha lá, 70, 1980, um Fuscão. um Fuscão, Eu quero 70, chamar de 80. Fuscão. Poxa, é um carro que eu preciso ter uma cobertura pelo menos para roubo. Tá? Pelo menos para roubo. Para roubo. E também terceiro. Né?
E a gente sabe que existe um carinho por carros antigos, e o brasileiro é apaixonado por carros, né? A gente sabe disso. Tem gente que cuida mais do carro do que da mulher, né? Isso é fato. E aí você tem um carrinho desse, você pode fazer um seguro, tá? Com a cobertura mais básica, somente para roubo e colisão, perda total, e não esquecer de colocar também terceiros. Isso é importante frisar. Como também eu posso ter o meu carro top, ter todas as coberturas necessárias, inclusive cobertura para pneu, roda e suspensão, que é uma cobertura nova agora. Show de bola. Cobertura acessória nova, e você sabe que andar em Maceió não está brincadeira. Sim. Está parecendo um queixo isso. É verdade, é verdade. Né? E aí você cai no buraco. O que mais hoje se vê é suspensão quebrada, pneu rasgado e roda empenada. E essa cobertura, ela garante exatamente esse trabalho de suspensão, é isso? Justamente isso. Eu não vou passar para a franquia normal, que aí, se eu fosse utilizar uma cobertura normal, estaria com a franquia normal. Aí eu tenho uma cobertura específica, como a cobertura de vidros, que garante a proteção daquela estrutura, da suspensão, roda e pneu, com a franquia menor. Que coisa, né? Nós estamos aqui imaginando somente aquela modalidade a mais tradicional, né? A cobertura do veículo, né? Mas tem de maneira muito específica, né? Um tema que traz realmente muitos esclarecimentos. A classe bônus influencia no valor final do seguro alto? Como ela funciona? O que é essa classe bônus, de Jaildo? Essa pergunta ela é excelente, Fiderlan, porque muita gente na hora da renovação não está sentindo essa diferença na classe de bônus. Mas a classe de bônus é um desconto que o cliente tem, que vai de 1 a 10, tá? E chegando a 10, você tem de 30% até 40% de desconto no seu seguro, de acordo com a companhia. E quando a gente renova, o cliente fica naquele pensamento, eu vou ter 10% a menos do meu seguro, 20%, 30%. Só que quando a gente vai fazer a conta, a matemática não bate. Por quê? Eu estou fazendo a conta com o exercício anterior, ou seja, o exercício anterior foi uma precificação, o exercício atual é uma outra precificação. Então, se eu pegar com uma matemática básica, tipo, o seguro custou R$1.000, para o ano eu vou pagar 900, que seria 10% no primeiro ano, não funciona assim. Vai funcionar da seguinte forma, no ano que vem, o seguro vai custar 1.100. Como eu tenho 10%, eu vou pagar R$1.000. Mas diz, eu paguei o mesmo que o ano passado? Não, você teve desconto, porque o ano passado era um preço. Esse ano, a companhia sempre reajusta anualmente os valores para adequar a responsabilidade de pagar a indenização de veículos que foram sinistrados, porque o seguro é mutualismo. Então, todo ano eu tenho que fazer uma adaptação de valores para poder, na hora que tiver o boom de sinistro, poder pagar todo mundo. Tá? Isso é normal, a saúde financeira da seguradora. E define, na verdade, essa categoria, essa escala de 0 a 10, é a quantidade de vezes que o seguro foi acionado, é isso, de determinados casos? Na realidade, de 0 a 10, todo ano eu ganho uma casa, que a gente chama de casa. Entendo. Então, no primeiro ano eu tenho uma casa, segunda, terceira, quarta, até a 10ª casa. Né? Então, se por acaso, durante o período, eu tiver um sinistro, eu vou perder uma casa. Então, vamos dar um exemplo. Eu estava no bônus 5, passou agora a 4. Passou para 6, se eu não tive sinistro. Se eu tive sinistro, eu vou voltar para o 4. Entendeu? Então, eu fico nessa situação até chegar à bonificação máxima, que é o bônus 10. E a gente sempre mostra ao cliente que realmente o bônus dá a diferença. Quando você pega um seguro novo hoje e pega um seguro com bônus, realmente dá uma discrepância de valor absurda. Bom, assim nós vamos encerrando a participação do nosso Jaildo Almeida com o quadro Momento Seguro, já trazendo o tema da próxima semana. Ele estará ao lado da Porlane Santos, né, com seguro educacional, que pagou 15 milhões em indenizações em 2022. Será o tema da próxima semana. Um grande abraço, Jaildo. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Na cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas, o jornalista Arnaldo Ferreira tem acompanhado todo o processo que envolve esse escândalo, onde uma comissão de inquérito parlamentar, né, uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, foi armada pelos vereadores para tentar apurar situações relacionadas à licitação para a coleta de lixo e que envolve o prefeito Luciano Barbosa. Ele traz mais detalhes nesta sua participação aqui no TV Mar News. Olha, gente, eu recebi indicativos de que a Câmara dos Vereadores estaria para acabar com a CPI que investiga pagamentos de 40 milhões de reais sem licitação. Esse pagamento teria sido feito pela Prefeitura
de Arapiraca através de contratos emergenciais, de verbas indenizatórias. Eu estou com o presidente da CPI, tá? O vereador Zé Carlinhos, do PSC. A CPI vai acabar? Não, de forma alguma. A CPI está forte, está convicta nos seus passos e que... Está analisando documentos? Isso, nós estamos numa fase agora de trabalho interno, de ver e apreciar esses documentos, mas não procede, isso é fake. Já dá para indicar que os pagamentos foram feitos sem licitações? Não, que os pagamentos foram feitos sem licitação, isso aí já está público e notório, porque não existe o processo de licitação, está sendo pago por indenização. Mas a gente quer aprofundar para a gente ver até onde isso está indo, que não pode ficar do jeito que está. Muito obrigado. Olha, gente, a CPI promete investigar e ir a fundo. Com relação ao pedido de possível afastamento pelo Ministério Público do prefeito Luciano Barbosa, a questão ainda está sob análise. E a gente encerra esta edição do programa TV Mar News fazendo uma homenagem para uma pessoa que ao longo de muitos anos dedicou também muitas horas de serviços prestados para a empresa. A gente vai encerrando essa edição com essa notícia triste porque morreu no HGE a maquiadora e cabeleireira Maria das Graças Ferreira dos Santos. Ela foi atropelada por uma motocicleta no dia 30 de dezembro no bairro Serraria. Próximo à virada do ano, né? Gracinha, como era carinhosamente chamada, trabalhou durante 18 anos na TV Gazeta até a aposentadoria. Foram anos de serviços e dedicação, sempre muito querida junto aos colegas da emissora. Nós que fazemos a TV Mar deixamos a nossa solidariedade aos familiares e amigos dessa pessoa tão querida. E assim, encerramos o TV Mar News de hoje. Amanhã estaremos de volta às 11h, ao vivo, aqui na TV Mar.